Olá, sejam bem-vindos, né? Preparamos uma aula que nos possibilita interagir nas áreas de conhecimento básico da biologia, química e matemática. Trazemos como tema alimentos, já que nas últimas décadas, né, esse tema vem sendo abordado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um requisito, né, básico dos componentes curriculares do ensino básico. Vamos então tentar entender o que é alimentos, né? Então, alimentos, como bem sabemos, é toda substância que, introduzida no organismo, serve para a nutrição dos tecidos e para a produção de energia. Nos alimentos encontramos nutrientes essenciais para a manutenção da vida, né? E dentro desses alimentos encontramos os nutrientes, né? Que, como foi dito, eles são os responsáveis, né, essenciais na manutenção da vida, né? São os que exercem as funções importantes, né, para que o nosso organismo tenha as suas adequações, ou sejam, né, aí podendo ter como a função primordial, né, o funcionamento do organismo em si. Então, encontramos aqui os tipos de nutrientes. O primeiro vamos tratar aí de carboidratos, né, que são compostos orgânicos, né, constituídos por carboidratos, ou seja, perdão, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Então, aqui, introduzindo um pouco do conhecimento da química, observamos aqui que para podermos encontrar esses carboidratos, precisamos de uma ligação simples, né, de hidrogênio com carbono e uma dupla ligação, né, do carbono com o oxigênio. Né? Então, isso podemos observar que essa estrutura são os açúcares ou glicídios, com função de fornecer energia, né? São a principal fonte de energia para os seres vivos, e também tem a função estrutural, né? Ou seja, ajuda na composição da estrutura dos organismos. Né? Onde nós podemos encontrar esses açúcares? Nós podemos encontrar esses açúcares, né, em cereais, em raízes, em leguminosas e nas frutas. Exemplos desses cereais estão no nosso dia a dia, na nossa mesa, como o pão, o arroz, né, a aveia, o milho, a batata inglesa, mais conhecida como batatinha, né, a batata doce, seja ela branca ou a batata roxa, vermelha, como é dita em diversas regiões aí, né, do nosso país, a mandioca, também conhecida como também macaxeira, que é conhecida como aipim, né, no sul, a beterraba, a cenoura, o inhame, e as leguminosas, como o feijão, né, que é tão característico da nossa região nordeste, bem como as frutas, que encontramos aí diversos, né, vamos dizer aí, benefícios à saúde, né, que são utilizados em dietas especiais por um adulto que pratica esportes ou uma pessoa de atividade física regular, né, querendo ou não, todos nós utilizamos essas fontes de alimentos, né, que trazem os tão famosos carboidratos, né, que já que são compostos orgânicos, né, esses compostos orgânicos aí que nós destacamos para que vocês sempre dê uma observada que eles estão constituídos por carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, essas são os três principais, ou seja, os três principais autores, né, para a formação aí desses carboidratos. Em seguida, encontramos as proteínas, né, que é uma macromolécula formada então aí por uma mistura complexa de aminoácidos. Então, quando se perguntar o que é uma proteína, falamos que é uma macromolécula, né, formada por uma mistura complexa de aminoácidos. São as moléculas orgânicas mais abundantes nas células. Né? Mais uma vez, observamos essas estruturas aqui, né, de ligações simples e compostas, que nós observamos aí para interagir mais uma vez com a química, e podemos aí dar exemplos dessas proteínas, né, onde podemos encontrá-las. Né? Elas são derivados ou de origem, né, animal, como podemos observar a carne, seja ela branca ou a vermelha, o leite, o queijo, os ovos, e também uma boa parte encontramos nos vegetais, né, como soja, lentilha, feijão e a ervilha. Em seguida, né, temos mais um aí, né, que compõe aí
esses nutrientes, os lipídios, né, que são as moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos gráficos e álcools, né, onde nós observamos aí os óleos e as gorduras, né, que desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos, além de fornecer energia com a função de produzir energia, entre outras. Exemplos desses, né, óleos e gorduras, também de origens vegetais e animais, temos aí a manteiga, de origem que podemos citar aí do leite, a banha suína e os óleos de canola, de soja, girassol, né, que são os óleos de origem vegetais. Então, por último, encontramos as vitaminas, né, que são de extremas, né, são extremas, né, são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajuda a evitar doenças, né? Não são produzidas por nossos organismos ou por organismos animais, né? Devendo ser adquiridas através da ingestão de alimentos. Mais uma vez encontramos aqui como um exemplo, né, a vitamina C, né, que temos as nossas ligações aí das moléculas, né, de hidrogênio e oxigênio com ligações simples, né, com carbono e hidrogênio, né, e essas ligações simples também encontramos, né, a molécula de carbono com uma ligação, ou seja, com ligações que nós podemos aqui que são ligações compostas, mais de uma ligação. Então, para tentar entender melhor tanto a importância, né, que é fundamental para a vida, para a manutenção da vida, né, que são esses nutrientes essenciais, observamos aqui as vitaminas, né, como por exemplo a vitamina que nós podemos observar aqui como destaque entre tantas, né, a vitamina C, como foi dita, podemos encontrar nas suas fontes como a laranja, o limão, o abacaxi, o kiwi, a acerola, o morango, né? E entre aqui as hortaliças também, ó, o brócolis, né? Melão, manga, e a sua função no nosso organismo é de tentar evitar doenças que são provocadas, né? Que, como o escorbuto, que nós sabemos aí que fazem uma das doenças que mais chamou a atenção aí na época das grandes navegações, né? E no organismo eles atuam, né, no fortalecimento do sistema imunológico, com o combate aos radicais livres e aumenta a absorção do ferro pelo o intestino. Então, dentro dessa tabela, nós poderemos sim analisar, né, ver quais são os alimentos essenciais aonde podemos, né, termos ou observarmos, né, em si, como nós destacamos aqui, observar que são as fontes essenciais para obter essas vitaminas. Então, para que nós possamos aprender como encontrar uma boa alimentação, uma boa dieta, vamos tentar observar a pirâmide alimentar, né? Já que ela é um instrumento sobre uma forma gráfica que está aqui ilustrada para todos observarem, é o objeto que orienta as pessoas formular, de certa forma, ou planejar uma alimentação saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária de uma população saudável acima de 2 anos de idade. Dentro dessa ilustração, dessa pirâmide, observamos que ela está dividida em 8 grupos, e dentro desses 8 grupos observamos aqui que há um destaque entre os lipídios, as proteínas, vitaminas e carboidratos. Dessa forma que está aqui ilustrada, podemos sim, né, sempre planejar a variedade de alimentos saudáveis para uma alimentação que venha nos auxiliar na manutenção do nosso organismo. É importante também observarmos que a água e os líquidos são sorventes, né, universal, que seja no reino vegetal ou no reino animal, né, ela é fundamental para a existência da vida. Então, colocamos aqui como base a água e os líquidos, e em seguida observamos o que foi dito lá no grupo que nós tentamos observar nesse grupo 1,
que os cereais, já que são fontes, né, de nutrientes, para balancear uma dieta saudável, aonde se tiver ou observar uma adequação desses alimentos de uma forma consciente, eles irá atuar em nosso organismo como uma ferramenta, né, para a manutenção saudável da vida. Então, encontramos os cereais, né, as raízes. No grupo 2 com o grupo 3, podemos sim pegar aí os legumes, as leguminosas, como são ditas, e as frutas, para auxiliar, já que elas são fontes essenciais, né, de vitaminas. Já no grupo 4 e o grupo 6, encontramos aí os derivados de vegetais e animais, que estão compreendidos dentro do grupo dos construtores, que servem, né, como fonte também de energia, de produzir essas energias essenciais à vida. E, por último, no topo dessa pirâmide, encontramos o grupo 7 e o grupo 8, que é o grupo em si, né, de alimentos energéticos extras. Lembrando, né, nesse tutorial dessa aula, vale sempre salientar que esse grupo de alimentos energéticos, né, extra, nós temos que ter um pouco de cuidado em balancear nessa dieta. Se essa dieta é energética, como ela é super calórica em si, uma pessoa que tem tendência à obesidade ou problemas, né, vamos dizer aí, de obesidade com a questão do aumento do peso, essa pessoa deve ter sempre um pouco de atenção para a ingestão desses alimentos. Bem como também observamos aqui, né, que já existem os derivados aí de alimentos, né, de origem animal, onde as gorduras com os açúcares em si, né, sendo ingerido de uma forma não consciente, as pessoas podem sim desenvolver problemas sérios de saúde, tais como as pessoas que têm a tendência também a ter a diabetes, devem evitar, né, esse grupo 8, ou seja, não é que queira dizer que deixem de se alimentar ou de provar essas guloseimas tão desejadas, né, por todos os seres humanos, já que nós somos praticamente norteados pela grande mídia ou até mesmo pela a coloração dos alimentos que nos chamam a atenção e aguçam o nosso desejo de querer de nos alimentarmos, né? Já que esse grupo ele é classificado como o grupo dos lipídios, traduzindo, né, gorduras que servem para trazer energias extra. E esse grupo, né, 7 e 8, muitos atletas utilizam ele também, né, porque eles requerem uma determinada quantidade, né, de calorias para a sua manutenção. Bem, seguindo, vamos tentar aqui relembrar um pouco, né, da matemática dentro dessa aula vídeo tutorial, para tentar lembrarmos um pouco da matemática financeira básica. Por que vamos estudar porcentagem, né, tratando dentro desse contexto de alimentos? Bem, a intenção aqui de salientar que esse conteúdo do componente, né, curricular da matemática, ele vai nos auxiliar em nossas aulas, em nossos encontros ou nas nossas aulas presenciais, né? Então, vamos tentar entender ou relembrar o que é porcentagem, né? É frequentemente usadas essas expressões que refletem acréscimos, né? Refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades. Né? Vamos bem lembrar dessa observação, que sempre para se tomar como base, nós sempre teremos um denominador de 100 unidades, ok? Então, a exemplo disso, vamos observar aqui. O exemplo qualquer, que não tem nada a ver lá com alimentos, mas a perspectiva aqui é que eu chamo a atenção de vocês para relembrar de como calcular, né, um valor percentual, seja dentro de um contexto qualquer da vivência do nosso dia a dia. Então aqui eu coloquei a gasolina, né? Então a gasolina teve um aumento de 15%, significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais.
O que foi feito aqui? Então, já chamando a atenção de vocês, então a gasolina houve um aumento de 15%, né? Esses 15% em si, eu vou colocar ele como um numerador, em uma fração básica, né? E o meu denominador será o quê? Os 100%, que é as 100 unidades, que está aqui no contexto. Então, se nós pararmos para analisar isso daqui, eu deveria saber o preço de cada litro de gasolina para tentar entender, né, o quanto irá custar um litro de gasolina. Então vamos pegar como base aqui um valor fechado de R$ 4. Então o que é que eu iria fazer com esse valor? Simplesmente eu iria fazer, em vez de eu utilizar esse sinal de igualdade, né, eu iria mudá-lo pelo sinal da multiplicação. Como utilizado lá no ensino básico, né, de primeiro ao quinto ano, que ainda é utilizado o x, né, porque esse x passa a ser uma incógnita a partir do sexto ano, mas bem, ou se achar melhor, colocaremos aqui, né, o pontinho ou o asterístico em si. Então, eu faria essa multiplicação básica de 15 vezes 4, né, 15 vezes 4 dá 60, e eu iria dividir esse 60 por quem? Lógico, se o 100 aqui está sendo o denominador de 15, então quem seria o denominador de 4? Então, como é dito lá no ensino básico, que é transformado e passado para, né, o aluno que está em aprendizagem, eu sempre digo que quando não existe denominador, colocaremos a unidade 1. Então, como é a multiplicação básica entre duas frações, 100 vezes 1, 100. Então, aqui eu tenho uma divisão. É isso? Então, qual seria o aumento real no litro de gasolina? Já que aumentou 15%, tomando como base um valor arredondado de R$ 4. Então, eu dividiria 60 por 100, né? Se eu dividir esse 60 por 100, então eu teria um aumento significativo de 60 centavos em cada litro de gasolina, né? E observamos aqui um outro exemplo que é nos dado, né? Que o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada R$ 100 que foi dado um desconto de R$ 10, né? Dos jogadores, vamos aqui um outro exemplo, né? Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. Né? Significa dizer que a cada 100 jogadores, 90 desses jogadores são excelentes no que fazem. Então, porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Né? Considere os seguintes problemas aqui. Ó. Então, isso quer dizer que João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Então, quantos cavalos João vendeu? Então, fica simples. Retomando lá no primeiro exemplo da gasolina, que foi dado aqui para vocês. Então, isso quer dizer que eu pego os 50%, coloco como numerador, né? Quem será o meu denominador? Lembra-se, sempre a base para a porcentagem é que o meu denominador passa a ser as 100 unidades que representam o quê? O geral. Então, em vez de eu utilizar a igualdade, vou usar a multiplicação básica entre duas frações. Então, isso quer dizer o quê? Que João vendeu 50% do total inteiro. Quem era esse total inteiro que ele tinha? Né? Se nós pararmos para observar, eu teria praticamente aqui a explicação em si, que João vendeu 50% dos seus cavalos. Isso quer dizer que 50 é a metade de 100, automaticamente a metade de 50 daria quem? Né? 25 cavalos em si. Bem, então para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual de 50 sobre o total de cavalos. Daí teríamos, né, 50 sobre 100, esse 50 do qual eu vou grifar aqui para vocês observarem. Esse 50 aqui corresponde a quem? Aos 50% que representa o total da venda, né, que João obteve. Esse 100% seria quem? O total de cavalos que João obteve. Então,
eu pego esses 50 cavalos, faço a multiplicação simples entre as duas frações, como foi mostrado no exemplo da gasolina. Ó. 50 vezes 50 é igual a 2.500, né? 5 vezes 5, 25. Então, dois fatores nulos eu acrescento aqui, né? Dois zeros. E 100 vezes quem? Já que não tem um denominador, 1. Então, 100 vezes 1, 100. Logo, né? 2.500 divididos por 100 representa-se o total real de venda de 25 cavalos. Lembrando a todos que estão observando essa videoaula, porque estamos estudando porcentagem dentro de um contexto voltado para uma aula de biologia que estamos tratando a química, porque nós vamos envolver a matemática básica também. Lembrando que essa aula de porcentagem será de extrema importância para um momento, né, de vivência, né, ou seja, da nossa aula presencial. Então, mais um exemplo básico aqui, ele diz, ó, um jogador de futebol ao longo de um campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Então, quantos gols de falta esse jogador fez? Observa-se, mais uma vez, né? Grifar aqui para vocês observarem, esses 8% representam o quê? Ele cobrou as 75 faltas. Dessas 75 faltas, ele transformou em gols. Então, o que acontece aqui? 8% das faltas representa-se o quê? O total real de gol. Como é que nós vamos calcular? Né? Então, eu quero 8% de 75, logo 8 vai estar sobre o total, que é por cento, né? Então, vai ser 100, essa unidade tem que ser o inteiro. Logo, eu pego esse 8 e multiplico pelo total de faltas. Logo, irei obter o valor de 600. Mais uma vez, o 100 é multiplicado pelo denominador de 75, já que é uma fração, né, de uma multiplicação entre frações simples. Então, 100 vezes 1, já que não tem um denominador, é 100. Ao dividir 600 por 100, obtemos 6 gols. Então, isso quer dizer que de 75 faltas, né, que ele obteve aí para fazer suas cobranças, né, lá na partida do futebol, ele obteve 6 gols. Então, esses 6 gols representam 8%. E os 92% está dito que ele não conseguiu marcar nenhum gol. Então, portanto, o jogo fez 6 gols, né, de falta. Então, agora sim, trabalhando para dentro do contexto, né, do tema abordado nesse tutorial, que é alimentos. Então, vamos voltar a entender, né? A pirâmide alimentar foi colocada aí como exemplo para vocês observarem, né, que essa pirâmide ela nos auxilia a construir uma dieta. Mas o que é uma dieta, né? Então, nesse conceito, o que é dieta? É um conjunto de alimentos e bebidas ingeridos usualmente por uma pessoa. Então, a palavra, né, dieta, já como temos que tentar abordar para a sua definição, é de origem latim e significa, né, dieta, né, assim podemos dizer, que vem do grego também, diética, né, que significa modo de vida. Então, pegar como exemplo aqui uma pessoa adulta, né, que pratica esporte, como um triatleta, ele necessita, né, diariamente, né, de no mínimo aí 8.000 calorias. Então, para que ele possa se manter praticando suas atividades, já que em suas atividades há uma queima muito grande de um valor calórico, né, de suas gorduras ou, né, de sua massa, para ele tentar repor e manter esse controle e ter todas as energias para a prática de esporte, ele tem que se alimentar com base em 8.000 calorias, no mínimo, né? Então, quem corre precisa de carboidratos para ter combustível para os treinos, necessidades diárias de proteína, gorduras insaturadas, né, os lipídios, que protege o coração e uma grande quantidade de vitamina. Então, se nós retornarmos lá no início do tutorial, né, nós observamos, né, que os alimentos
são importantes. Ele é a essência, eles são o combustível para que o corpo ou o organismo, né, possa funcionar. Né? Já que estamos falando de um triatleta, se ele tiver uma alimentação de 2.000 calorias, né, que pode ser a base de uma dieta de um adulto que tem uma vida, vamos dizer assim, uma vida com atividade física regular, não seria o suficiente para que ele pudesse manter, né, a sua qualidade ou o seu momento aí desportivo em si. Já como foi dito aqui, um adulto com atividade física regular, né, precisa no mínimo de 2.000 calorias. Nessa dieta, a ingestão de carboidratos é equilibrada, com bastante vitaminas, proteínas moderadamente e pouca ingestão de lipídios. Ou seja, se essa pessoa ingerir a mesma quantidade de lipídios quanto o triatleta aqui, essa pessoa com certeza irá desenvolver problemas aí, né, vasculares ou até mesmo desenvolver uma obesidade, né, além do que a OMS nos diz, né, nos auxilia. Então ela passa a ter problemas, né, de sobrepeso. Então por isso que há uma ingestão aí, né, pouca, né, tem que ser moderada, sempre observada. Né? Já as vitaminas, né, em si, né, com essa pessoa, com base esse adulto que tem atividade física, né, regular, as vitaminas são importantes. Lembra-se que proteínas, né, tem que ser também moderadamente ingerida, né, para essa dieta. E os carboidratos também da mesma forma. Por que tem que ser tanto os carboidratos quanto as proteínas têm que ser moderadamente ingeridas e os lipídios têm que ter atenção, porque esse adulto faz pouco uso, né, de uma atividade física. Então, se ela ingere bastante caloria, ela terá um aumento de peso, né, ou seja, de massa corpórea. Então, ela passa a ter problemas de saúde, seja vasculares, seja cardíacos, né? Entre tantos problemas aí que todos nós já temos consciência. Então, vamos tentar observar aqui, né, a importância de nós termos chamado a atenção, né, vamos dizer aí, relembrar da aula básica lá de porcentagem. E nós vamos tentar, né, fazer uma tabela onde cada um de vocês, né, no momento presencial, terá que ter esse conhecimento básico para resolver as questões lá, né, de discussões em sala de aula. Então, observando aqui a proporção percentual de calórica de cada refeição. Num café da manhã, né, uma dieta, vamos dizer aí, para uma dieta básica de uma pessoa normal, né, o café da manhã tem que estar, né, relacionado a 22% da sua necessidade. Então, se é uma pessoa de regular, de 2.000 calorias, né, que irá ingerir, então ela tem que tirar dessas 2.000 calorias 22% do total. Num lanche, né, que é uma alimentação intermediária para o almoço, ela tem que tirar 4%. Então vamos tentar aqui raciocinar um pouco mais rápido. Então, se é uma dieta para uma pessoa adulta com atividade física regular, ela necessita de pelo menos, né, de 2.000 calorias. Então, isso quer dizer o quê? Que eu terei que extrair 22% desse valor de 2.000 calorias. Como eu iria fazer isso? Colocar 22, né, sobre 100, que seria os 22%. Logo em seguida, iria fazer a simples multiplicação, né, de 22 vezes 2.000. Desculpem aí, porque a coordenação motora aqui, para tentar, né, escrever a numeração, sobre 1. Já que esse 1 eu estou colocando para relembrar que esse 2.000 não tem denominador. Logo, faça a multiplicação básica, né, das frações, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 22 vezes 2.000, quem tiver dificuldade aqui, ó, é só relembrar lá das séries iniciais, né, 2.000
né, vezes 22, onde nós teremos, né, dois números aqui multiplicando o 2000. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4. Para o segundo, né, 2 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4. Então, soma os produtos, né, irei encontrar um valor de 44 mil. Então, pega esses 44 mil, né, já que essa multiplicação resultou em 44 mil calorias, e vou dividir por 100 vezes 1, então será 100. Então, eu divido 44 mil por 100. Fazendo essa divisão, né, os 22%, né, para uma dieta de 2.000 calorias corresponde a 440 calorias, né, que eu terei que subtrair da minha dieta diária. E assim sucessivamente, né, para o lanche, que é 4%, que eu iria fazer esse mesmo cálculo aqui, ó, trocaria apenas só o 22. Da mesma forma, trocaria aqui o 22 pelo 35, se eu fosse calcular a quantidade de calorias que eu terei que ingerir, né, no almoço. No lanche, 10%, logo substituiria também aqui nos 22%, ó, né, e iria encontrar, né, os valores que eu teria que adequar nas minhas 6 refeições diárias. Se eu não fizer as 6 refeições diárias, mas as principais, como o café, o almoço e a janta, eu teria que automaticamente somar 4%, aqui nesses 22 ficaria 26%, esses 10% desse lanche, né, intermediário do almoço para o jantar, colocaria aqui, né, nos 35 ficaria 45%, e já, se eu não tiver o hábito de fazer uma ceia, né, antes de dormir, incluiria aqui nos 21% e passaria a ser 29%, já que eu teria 3 refeições. Então, esses 2.000 calorias seria dividido dessa seguinte forma. E aqui, né, de uma forma para tentar orientar a vocês, caso queiram também fazer a impressão desse material para tentar auxiliar, se caso contrário vocês não queiram, vocês possam pesquisar aí nas fontes lá do Google e procurar uma tabela, vamos dizer assim, mais atrativa. Mas se quiser ser essa mesmo, como eu estou dizendo, será de bom uso, porque nós teremos aqui a tabela calórica de alimentos. Então, ou seja, para cada 100 gramas de cada tipo de alimentos que estão aqui, né, precisamente colocados, nós teremos os seus valores calóricos, isso é, a cada 100 gramas. Né? Bem, então cada grupo deverá, né, na aula presencial, deverá levar essa tabela. Por quê? Porque lá nós iremos tentar trabalhar, vamos dizer assim, de forma lúdica, interativa, para que cada um possa montar a sua dieta. E sempre chamando a atenção, montar uma dieta, qualquer um monta, mas temos que levar em consideração, né, os produtos saudáveis, né, para que possamos ter saúde. Gente, foi um prazer poder tentar orientar ou tentar tirar dúvida aqui, né, com esse tutorial com vocês, e até o próximo.